Eu tenho uma certa dificuldade, Caio, em entender algumas partes do que Paulo escreveu sobre as viúvas na primeira carta a Timóteo. No versículo 5, no versículo 5. E espero que você possa me ajudar, Caio, por favor. Aí ele vai escrever: por que Paulo recomenda que seja inscrita na igreja apenas a viúva que tenha sido mulher de um só marido? Se ela tivesse tido dois, não poderia por qual razão? Além disso, quando Paulo fala para não admitir as viúvas mais novas, pois depois querem se casar, tendo, segundo ele, aspas, a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé, fecha aspas, isso significa que, para ele, uma viúva que, após inscrita, se arrepende de permanecer como viúva, fica sendo considerada como uma espécie de anátema. Paulo não estaria sendo muito duro nessa situação, Caio? Ademais, fica parecendo que ele considera que as viúvas inscritas, não submetidas a uma espécie de voto ou juramento, da qual não podem sair nunca, sem traírem a fé. Desculpe a pergunta, Caio, é longa demais, mas é a minha dúvida. Bom, duas coisas básicas, para eu não falar 3, 4, 5 nem 6. Duas coisas básicas. Número 1 é aquilo que eu digo sempre, é você ler a partir de hoje o que foi escrito há 2000 anos atrás. Hoje em dia não existe isso. Onde é que você vê igreja com viúvas inscritas? Só em igrejas generosas. Nas igrejas que eu pastoreei em Manaus, na igreja Betânia, Presbiteriana Betânia em São Francisco, Niterói, ou aqui no Caminho da Graça, em Brasília, durante os anos que eu pastoreei, e agora já tem 4 anos que eu não faço mais isso, estou dedicado a outras coisas, mas a gente sempre teve o dinheiro da viúva, do pobre, do necessitado e do que tinha ficado sem auxílio e sem apoio do Estado para sua sobrevivência depois de alguma coisa ruim que tivesse acontecido. Então, eu sempre mantive compromissos com quem não tinha como se sustentar. E nas igrejas que eu pastoreei, isso era a parte primária e prioritária do dinheiro. Aqui mesmo, no Caminho da Graça, no tempo em que eu ainda recebia alguma ajuda financeira do Caminho da Graça, eu dizia que o que viesse para mim como prebenda só poderia vir depois de pagos esses outros, que eram prioridade, como são até o dia de hoje. Então, não havia INSS, meu filho. Hoje em dia, a maior parte das pessoas não precisa entrar numa lista, a menos que elas sejam totalmente desprovidas. E o problema também é que as igrejas não assumem mais para si nenhum compromisso profundamente social, a maioria das igrejas, com os pobres da comunidade da fé. A maioria não. Infelizmente, o cara entra pobre e sai mais pobre ainda porque o que ele levou como dinheiro ele deixou no gasofilácio. Às vezes vai a pé, vai duro, vai de carona para casa porque não quer falhar com Deus, que de fato é o bolso do pastor. Mas a maioria das pessoas tem auxílio do Estado, do INSS, que não acontecia no Império Romano. O Império Romano era um sanguessuga, como diz o Apocalipse. Era uma puta, era uma meretriz, só tirava. E acabou que foi essa expropriação a partir da qual o Império Romano subsistiu cerca de 900, quase 1000 anos, desde 300 e tantos anos antes de Cristo até o ano 600 ou 700 da nossa era, quando ele se desmilinguiu como estrutura de poder, o Império Romano do Ocidente se desfez, se liquefez.
ficou só o do Oriente em Constantinopla, naquele tempo, não tinha nenhuma preocupação do Estado ou da República de socorrer os pobres e os necessitados. Pobre e necessitado era um amaldiçoado que ou se virava, ou mendigava, ou morria de fome. E em Israel havia uma cultura religiosa de dar esmolas, mas eram realidades que transformavam o esmoler num indivíduo de quarta, quinta, sexta, última categoria da sociedade. E quando se tratava de mulher era pior ainda, porque manter o casamento não era só uma questão, e não era uma questão de afeto na realidade. Nos dias de Paulo ou de Jesus, no primeiro século, pouca gente casava por amor, a maioria casava por necessidade, por subsistência, por sobrevivência, para não ficar dependendo do pai que iria morrer e os irmãos não iriam socorrer, e a pessoa, se não tivesse marido, iria ficar numa situação de indigência. Uma mulher que não fosse casada naquele tempo era praticamente uma candidata a se tornar amante de alguém, ou a prostituição de subsistência, ou então alguém que aceitasse o casamento com o pior ser humano do mundo para ser maltratada e ter pelo menos como comer e subsistir. Eram essas as alternativas. Então, quando Paulo diz para botar na lista, lá em Timóteo, as viúvas com um determinado perfil, ele diz por que outras não. Ele fala das viúvas levianas, ele fala das mulherinhas sobrecarregadas de pecado, que queriam entrar na lista de sustento, que era para as viúvas, realmente viúvas pobres e carentes, porque não havia dinheiro para sustentar todo mundo. Não havia dinheiro nem para ajudar Paulo, muitas vezes, a ter com que comer. Ele tinha que trabalhar fazendo tendas para fazer um bico, uma hora extra e poder comer, porque nem ele tinha sustento para ele próprio. Tão difíceis eram as situações em algumas comunidades de fé. Então, a prioridade eram as viúvas velhas, as viúvas sem esperança, as viúvas sem projeto de casamento, as viúvas sem possibilidade de restauração da vida pela própria juventude. Não tinha. Então, a prioridade eram as que, se não fossem ajudadas, estavam mortas e perdidas, em indigência. Porque não havia um Estado que prometesse cuidado, nem Constituição, nem nada disso. Então a gente vive num outro mundo, mas vocês não entenderam ainda. Que Paulo diz uma quantidade enorme de coisas que só tinham a ver com aquele mundo. Que, graças a Deus, não tem a ver com este mundo. Mas vocês ficam lendo a Bíblia como se 2000 anos não tivessem passado, como se não tivessem havido revoluções culturais, sociais, econômicas, do ponto de vista de legislação. Presta atenção. Do ponto de vista de legislação, o mundo nunca esteve numa situação melhor de legislação. Legislação de direitos do trabalhador, homem e mulher, que cresce a cada dia para a igualitariedade, direitos humanos de todos os grupos humanos, no mínimo na legislação está garantido. Só nos países completamente atrasados, que estão ainda no 7º século, quando o Alcorão foi lançado, ou algumas escrituras religiosas do cristianismo ou do judaísmo foram lançadas, é que permanecem lá atrás, na Idade da Pedra. Mas as constituições promulgadas e defendidas pela ONU, pelos países evoluídos, desenvolvidos e democráticos,
são melhores do que a lei de Moisés, são melhores do que as leis da antiguidade, são melhores do que as leis do século XVI, quando houve algum progresso legislativo, são melhores do que a maioria das leis. E ano após ano elas melhoram. Aqui no Brasil, de 88 para cá, nós demos um salto quântico do ponto de vista do direito assegurado. Ainda tem muito a crescer e melhorar, mas já é uma condição melhor do que a de qualquer carta de Paulo. Cartas de Paulo estão atrasadas em relação à Constituição, por exemplo, do Brasil, onde o racismo é crime. Nas cartas de Paulo, o racismo era pecado diante de Deus, mas não era crime diante do Estado. Então, se ele podia conversar com uma pessoa sensível para Deus, ele dizia: liberta o teu escravo. Ele é teu irmão, como ele disse a Filemão. Mas, na maioria dos casos, o máximo que ele podia fazer, e que foi o que Pedro fez também, era dizer: trate bem o seu escravo. Porque, apesar de ser seu escravo, ele crê em Jesus também como você. Então, diminua esse gap. Era uma política de diminuição de danos. Não era um projeto para ser adotado, nem com o escravo, nem com a mulher, nem com o estrangeiro, nem com o refugiado, nem com nenhum desses outros grupos, de qualquer que fosse a religião. O Evangelho mandava tratar todo mundo do mesmo jeito. O Evangelho estava lá na frente. As justiças do reino de Deus são superiores à nossa Constituição. Mas a nossa Constituição é infinitamente mais humana e abrangente do que as leis de Moisés. Então, pelo amor de Deus, atualizem-se. Essa é a vantagem de aprender o que é ler o Evangelho tendo Jesus como chave hermenêutica. Aí, se você fizer, por exemplo, o meu curso Jesus, a chave hermenêutica, você vai aprender. Entre aí no Caio Fábio Exclusivo, faça o curso Jesus, a chave hermenêutica, para você entender como é que em Jesus o Velho Testamento é filtrado no Evangelho de Jesus e o Novo Testamento também é filtrado, porque Paulo fez aplicativos adaptados para o mundo do primeiro século que Jesus não fez. Jesus não fez. Jesus simplesmente tratou homens e mulheres do mesmo jeito. E mulheres até com certo privilégio. Tanto é que a primeira testemunha da ressurreição para valer é Maria Madalena, uma mulher. Não poderia ter a afirmação de libertação, de emancipação maior do que essa. A melhor, a maior, a mais profunda e revolucionária e essencial de todos os testemunhos e mensagens foi dado a uma mulher, a visibilização foi a ela concedida e o testemunho da experiência foi a ela dado para ser anunciado aos homens, aos meus discípulos. Foi uma discípula que recebeu. E aí vem a Igreja Presbiteriana do Brasil e diz que Maria Madalena não poderia ter levado a mensagem do Cristo ressuscitado. Tinha que ter chamado Pedro num canto, olha, eu vi isso, mas é melhor você dizer que foi você, que é para você não ser descrido. De tão para trás que a gente andou, a gente entrou de ré numa caverna da Idade da Pedra. E vocês continuam aí, meus amigos, porque não sabem ler o Evangelho a partir de Jesus. E aí, porque não sabem ler a partir de Jesus, confundem tudo para trás no Velho Testamento e não entendem os apóstolos nas adaptações circunstanciais dos aplicativos do Evangelho. O aplicativo é imutável. Como
o Braulio pode achar aí. Aplicativos imutáveis, quer dizer, princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. Está escrito aí no meu portal. Pesquisando aqui. Princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. E está aí também no meu e-book da Mente de Paulo. Quem quiser o e-book A Mente de Paulo, pegue aí na Prólogos, porque também tem esse capítulo, que é um capítulo fundamental para entender a mente de Paulo. Tá São aqui, cara. princípios, o que é? Paulo, os princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. Pois é, leiam isso aí, depois É isso só? está espalhado em vários outros textos, mas o primeiro que eu escrevi foi esse aí, para tentar ver se fazia um creque, uma abertura na cabeça das pessoas. Então leia isso aí, você vai entender tudo, tá bom?